Boa noite a todos. O capítulo da noite que vamos estudar é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis. Então nós vamos começar estudando as palavras de Jesus sobre as condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechada a porta, ora teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. À primeira vista, quando a gente ouve isso, a gente pode pensar assim: ora, mas se eu tiver num lugar em que eu não tenha um aposento para me recolher e fazer uma prece, então não adianta fazer prece? Será que a prece que nós fizemos aqui juntos, antes de começar o Evangelho, não é válida? Claro que é. Jesus deixou aqui nas entrelinhas que aqueles que oravam em pé nas sinagogas, que era um costume da época, e nas ruas, o objetivo deles era ser visto pelos homens. E esse não é o objetivo da nossa prece. A prece é um momento íntimo de ligação nossa com Deus. Então, nós podemos orar sim em qualquer lugar, mas o nosso objetivo deve ser fazer a oração. E nós nos recolhermos em nós mesmos para fazer a oração. E ele continua: e quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então daqui também nós tiramos outra conclusão, que não importa a quantidade de palavras ditas, mas o nosso sentimento. Isso é que verdadeiramente importa. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Se a gente tem algo contra alguém, e a gente percebe que fica difícil orar. Então o ato de perdoar deixa o nosso coração mais leve, nosso pensamento mais livre para orar. Muitas vezes a gente está com o pensamento turbulento, preocupado com alguma coisa que nos aconteceu, indignado às vezes com alguma situação. Você começa a orar, o pensamento foge, aí você volta. Não, volta aqui, estou orando. Não é assim? Quantos de nós, quando a gente chega aqui no centro para fazer um tratamento, passa lá na orientação e eles falam assim: olha, tem que fazer oração, colocar água para fluidificar. E a gente pensa conosco mesmos: eu não estou conseguindo orar nesse momento. A gente chega às vezes aqui com dificuldade, não consegue se concentrar em oração, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente é indicado para vir fazer o tratamento, começa a ouvir o Evangelho, começa a ler o Evangelho, meditar nas passagens, ler outros livros de mensagem. E aos poucos a gente vai compreendendo que o perdão, ele não libera o outro do mal praticado. Cada um vai ser responsável pelos seus atos. Mas o perdão, ele nos libera a nós mesmos. Ele nos deixa livre para nós seguirmos nossa vida, de coração aberto, com mais liberdade. Outra indicação de Jesus, então essa é uma indicação de Jesus, perdoar. E Jesus conta ainda uma parábola do fariseu e do publicano. Então, só para situar um pouco. O fariseu era um grupo religioso que estudava muito as antigas escrituras e seguia à risca. E por serem profundos conhecedores e seguidores das escrituras, eles se julgavam superiores aos demais. E os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Então, imagine, eles recolhiam impostos dos judeus e entregavam para os romanos. Se nós já não gostamos de pagar imposto para o governo do nosso país, imagine o que era pagar imposto para outro país, para outro povo, né? E os publicanos muitas vezes eram judeus mesmos. E eram muito mal vistos pela sociedade, pelos judeus. Eram assim excluídos do relacionamento. Os judeus não gostavam nem de se relacionar com eles. Inclusive entre os apóstolos de Jesus havia um publicano. Mateus era um publicano.
Então Jesus conta essa parábola. Ele disse assim: subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como também é esse publicano aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que eu tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem sequer levantar os olhos aos céus, mas batia o peito dizendo: meu Deus, sê propício a mim, sou pecador. Digo-vos que o publicano voltou justificado para casa e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quer dizer, aqui Jesus nos ensina a orar com humildade, observando os nossos defeitos e não exaltando as nossas supostas qualidades, né? E a gente sabe que no universo tudo funciona segundo as leis de Deus. E sabemos também que Deus conhece as nossas necessidades. Então, para que nós precisamos orar? Esse pensamento pode chegar até nós, né? Se eu não vou alterar nada, as leis de Deus existem e Deus sabe tudo que eu preciso, para que eu preciso orar? Mas não é bem assim. Sem dúvidas, há leis naturais que nós não vamos conseguir modificar pelos nossos desejos, mas não existe fatalidade. Nós sabemos que antes de reencarnarmos, é feito para nós um planejamento reencarnatório. Isso lá no plano espiritual. E esse planejamento, ele tem a finalidade de aprendizado. Nós estamos nascendo aqui para aprender. Então o objetivo do planejamento é que a gente saia dessa vida melhor do que aqui chegamos, como espíritos mais evoluídos, né? E esse planejamento reencarnatório, ele depende também das nossas atitudes. Então, dependendo das decisões que nós tomamos, da forma como nós agimos, nós podemos abrandar esse planejamento reencarnatório ou agravar. Porque nós sabemos que para aprender, alguns desafios nós teremos. Dificilmente a gente aprende se a gente tiver uma vida muito mansa. Então a gente sabe que a gente está aqui para aprender e vai ter que lidar com algumas dificuldades. Mas vamos fazer o possível para não piorar a situação. E nós temos até como melhorar. As nossas preces, elas são sempre atendidas. Mas nem sempre nós recebemos o que pedimos. Porque Deus não é o gênio da lâmpada que vai nos conceder os nossos desejos, né? Ele é o nosso Pai e Ele sabe o que nós precisamos. Então nós vamos receber de acordo com a nossa necessidade. Mesmo porque muitas vezes a gente pede uma coisa num dia e no dia seguinte aquilo já não perdeu importância. Então muitas vezes nós mesmos temos dificuldade de reconhecer o que é importante para nós. E o importante ao fazer oração é ficarmos atentos, porque a resposta, mesmo que não seja exatamente o que pedimos, ela sempre vai vir. Às vezes uma ideia que nós temos, uma intuição, às vezes uma conversa com alguém, outras vezes um fato que nós observamos que dá aquele estalo, você fala, puxa, é a resolução do meu problema, né? Então a resposta sempre vem para a gente. É como a história de um homem que está perdido no deserto, quase desfalecendo de tanta sede. E aí ele ora pedindo a Deus que ele precisa de água. Ele está no deserto com muita sede, ele precisa de água. E ele espera que com essa oração vá aparecer um anjo trazendo água para ele. Mas isso não acontece. O que acontece é que um bom espírito dá a ele uma intuição para ele caminhar numa determinada direção. E faz ele ter forças de levantar e caminhar naquela direção. Então ele levanta, caminha, sobe num monte e vê ao longe um regato. E consegue então chegar até lá e matar sua sede. Se ele for um homem de fé, ele vai reconhecer a ajuda que ele recebeu. Ele vai pensar, nossa, cheguei aqui graças à intuição que eu tive, Deus me ajudou.
Se ele não for um homem de fé, ele vai achar que foi graças à coragem dele. Então nós devemos ficar atentos, porque a resposta do alto sempre vem. As nossas preces são sempre ouvidas e atendidas. E como nós nem sempre recebemos o que pedimos, Deus sempre nos concede coragem, paciência, resignação. Ele nos envia bons espíritos para nos inspirar, para que nós consigamos resolver a situação, resolver os nossos desafios. Mas cabe a nós permanecer vigilantes. Jesus disse, orai e vigiai. Então a gente ora e vigia o pensamento, para permanecer com o pensamento elevado e poder perceber a resposta que vem do alto. Senão a gente acaba fazendo igual um adolescente, que o pai, que é mais experiente, aconselha, fala, faz assim, faz isso. E o adolescente muitas vezes não escuta, não quer ouvir, não escuta. Então se a gente faz a oração e continua agindo destrambelhadamente, fazendo o que dá na cabeça, né? Não se coloca, não vigia os pensamentos, fica difícil perceber a resposta que a gente vai ter para as nossas orações. E muitas vezes nós oramos a Deus expondo as nossas dificuldades e pedindo o auxílio que desejamos. Mas devemos lembrar que Deus nos conhece como espíritos que somos. Ele conhece nossas outras vidas e sabe da nossa real necessidade. Então acontece o mesmo, por exemplo, com um doente que está muito mal e ele vai no médico e chega no médico e fala assim, doutor, eu quero uma pílula, um comprimido para curar minha doença. Aí o médico faz exames e chega num diagnóstico e fala para ele assim, olha, não tem nenhum comprimido que vai resolver seu problema. Aí ele fala assim, eu não gosto de injeção, mas tudo bem, pode ser uma injeção. Aí o médico fala, não vai dar certo, você precisa de uma cirurgia para ficar curado. Então, essa é uma analogia, uma comparação, com nós às vezes acontece a mesma coisa. A gente quer muito uma coisa, mas nós temos alguns desafios a vencer antes de chegar no ponto que a gente quer. Então, quando nós fizermos uma oração, nós temos que pedir a Deus, nós podemos pedir além do que nós queremos, né, no que nós necessitamos, pedir que Ele ilumine nosso entendimento, para nós podermos perceber a resposta que vai chegar. A prece é uma mensagem, uma invocação que dirigimos a Deus ou a um outro espírito. Através da prece, nós podemos pedir, louvar ou agradecer. As preces que nós dirigimos a Deus são atendidas pelos bons espíritos encarregados de atender aos desígnios de Deus. Quando nós oramos a um outro espírito, por exemplo, posso orar ao meu anjo da guarda, ou a pessoas que são devotas de santos, oro a algum santo. Eles funcionam como intermediários, porque nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem a vontade de Deus. E como que funciona a prece? A prece é uma transmissão de pensamento nosso. Então, o pensamento nosso que vai em direção a Deus ou dos bons espíritos em direção a nós. E a força dessa transmissão depende da força do nosso pensamento, da nossa vontade. Pela prece, nós atraímos a ajuda dos bons espíritos, que vão nos inspirar boas resoluções, para que nós possamos vencer os desafios da nossa vida e para que nós possamos escolher o caminho correto, o caminho do bem. Então, nenhum espírito, em resposta às nossas preces, vai tirar o mal do nosso caminho, né? Isso não existe. Mas ele vai nos inspirar pensamentos que nós, por nós mesmos, se ouvirmos a inspiração, nos afastamos do mal. Então, nenhum espírito vai alterar os desígnios de Deus. Isso não existe, as leis de Deus. Mas eles nos inspiram boas ideias e bons pensamentos, para nos desviar do caminho do mal. Agora, a resolução entre o bem e o mal é nossa, assim como a responsabilidade pelo ato pelo que nós resolvemos. E eu queria terminar falando para vocês de uma mensagem que tem no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Esse livro Pensamento e Vida,
o Emmanuel nos diz que é uma cartilha que existe no plano espiritual e que ela é dada para os espíritos que vão reencarnar para eles estudarem. Um dos capítulos desse livro se chama Oração. Então essa é a cartilha do plano espiritual, mas tem aqui para a gente comprar. É muito interessante esse livro. Então, nesse capítulo que fala de oração, ele diz assim, que aqui no nosso planeta, a oração ela existe em diversas graduações. E é interessante a gente pensar nisso, né? Então ele fala assim, que o movimento das marés, que equilibra as águas do oceano, é uma oração. A plantinha que vira em direção ao sol para absorver a luz solar, está orando, de acordo com o nível evolutivo dela. O animal que com a sua curiosidade explora os novos lugares e vai assim adquirindo inteligência, também está orando. Assim como o homem que naturalmente, antes de iniciar uma tarefa, se concentra. Está em oração também. Então o professor que está elaborando uma aula que ele vai dar para os alunos, está em oração. Um médico que está estudando para fazer um diagnóstico para o seu paciente, está em oração. Um arquiteto que está desenhando uma planta, onde vão morar pessoas, vai trazer bem-estar aquilo, está em oração. Então a oração é muito mais do que a gente pensa. Porque ela está assim, é sempre que nós nos dirigimos, queremos o bem, nos dirigimos a Deus querendo o bem. Muitas vezes nós nem sabemos e estamos orando, né? E ele termina com uma frase que eu achei muito bonita. Nós somos muito pequenos em relação a Deus, né? E ele diz assim que orar é como direcionar a Deus um espelho. E que esse espelho é capaz de refletir a grandeza de Deus sobre nós. Então, quando nós oramos, nós bebemos um pouco nessa fonte que é Deus. Nós trazemos um pouco do amor de Deus, da grandeza, né, de Deus para nós. Que Jesus nos abençoe a todos.